Olá, gente! Nosso grupo hoje irá apresentar sobre os grandes sistemas jurídicos. O primeiro sistema que vamos abordar é o Sistema Jurídico Civil Law. O Sistema Jurídico Civil Law, também conhecido como Sistema Romano-Germânico, é o sistema mais difundido no mundo, estando presente em todos os continentes do globo. Deve-se entendê-lo da seguinte forma: é um aparato proveniente da adaptação, compilação e agregação de novos elementos ao direito romano, elemento que sustenta toda a estrutura do sistema e visa fornecer aos juristas um vocabulário especial, métodos e orientações para a resolução de problemáticas relacionadas à justiça. O período da Idade Média é classificado como o período em que o reinado do direito cessou, muito ligado à supremacia da moralidade cristã, a qual colocava que a caridade deveria ser maior que a justiça, e devido à falta de centralização do poder e existência de diversos feudos, o direito ganhou caráter local, de modo que cada feudo interpretava e trazia novos elementos ao direito dos romanos. Nos séculos XII e XIII, entretanto, a sociedade, agora em grande parte urbana, passa a reconhecer o direito como um elemento fundamental para assegurar a ordem e segurança, tanto individual quanto coletiva. Nesse contexto, o direito ganha autonomia, se distinguindo da moralidade. Através do ativismo de filósofos e juristas que apontam a necessidade de se ter um direito fundamentado na justiça e que a sociedade se baseie neste ordenamento, é no ano de 1215 que, no Concílio de Latrão, o direito é posto oficialmente como base para a regulação da sociedade. É justamente devido a essa característica de seu surgimento que o sistema ganha uma característica fundamental de uma ascensão independente de poder político nem centralização política. Nas faculdades, o direito romano se torna de ensino básico, e os direitos locais, muito ligados aos tradicionalismos, perdem cada vez mais espaço e não são vistos como direito verdadeiro. Nesse cenário intelectual, aparece a figura dos glosadores, indivíduos empenhados em restabelecer e compreender o sentido originário das leis romanas. Posteriormente, com o surgimento das escolas dos pós-glosadores, a interpretação dos direitos romanos se torna mais superficial e abre-se espaço para o surgimento de novas compilações, direito comercial, direito internacional e etc. Como colado em René David, em sua obra Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, os juristas já não procuravam encontrar soluções romanas, mas preocupavam-se muito mais em utilizar os textos do direito romano que se referem ao costume para justificar as regras adaptadas à sociedade de seu tempo. Todavia, é importante ressaltar que não é a intenção das faculdades criar direito, e sim buscar normas mais justas e que possam trazer justiça para a sociedade, nunca partindo de uma postura autoritária para dizer o que é e o que não é. A substituição de uma tradição oral do direito durante a Idade Média pela escrita e pela codificação passa a ser um elemento fundamental no processo de expansão e recepção do direito por parte das sociedades europeias. Aquele direito antigo tinha raízes profundas em comportamentos costumeiros de sociedades compreendidas como tradicionais e fechadas. Agora, entretanto, o direito ganhava o caráter universal, se tornava apto a receber elementos para o seu desenvolvimento no futuro. No século XVII e XVIII ganha força a escola do direito natural, muito ligada aos ideais iluministas cada vez mais difundidos na época. Os juristas, inspirando-se no ideal de universalismo, procurarão proclamar as regras da justiça de um direito universal e imutável comum a todos os tempos e a todos os povos. Neste período ainda, devido ao apelo feito pela escola à legislação, iniciam-se grandes esforços para a codificação do direito. Ademais, o direito privado ganha uma nova abordagem. Propõe-se novos métodos de aplicação e interpretação daqueles dos romanos. Já na esfera do direito público, pouco trabalhado em Roma, a escola natural vem para completar obras históricas com modelos fundados a partir dos ideais de razão e para novas constituições. De forma sucinta, Civil Law é o sistema em que a utilização do direito para a resolução de problemas e a aplicação da justiça se dá pela interpretação da lei escrita. Fonte imediata nesse sentido, tem caráter abstrato e amplo para conseguir ser aplicável para os mais diversos casos que possam vir a existir. A sua aplicabilidade funda-se em um processo dedutivo, iniciando-se em um comando geral com vistas a regular numa situação particular. Nota-se que nesse sistema, as decisões judiciais não têm condão de gerar eficácia vinculante para o julgamento de casos posteriores, desempenhando deste modo uma função secundária como fonte do direito. Ademais, é interessante observar que no sistema de civil law, os juízes desempenham um papel aplicador de lei. O papel desses indivíduos, diferentemente da liberdade de resolução no common law, é de apoiar-se na lei e aplicá-la efetivamente a fim de resolver a situação. Como pode-se imaginar, o Brasil está dentro da família romano-germânica, muito devido à colonização portuguesa. O aspecto fundamental da lei como fonte principal está presente na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1938, artigo 5º, inciso 2º, no qual fala: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Importante ressaltar que as fontes como costumes, a doutrina e a jurisprudência são levadas em consideração quando a própria legislação não cobre aquele caso específico, ou seja,
são usados quando a lei não a alcança. Não se deve entender isso como uma disputa entre fontes. Em países da família romano-germânica, a legislação é influenciada pela doutrina, jurisprudência, costumes e, na contramão, essas são influenciadas por aquilo. E ambas as esferas alcançam o sentido pleno quando são usadas conjuntamente. É justamente nesse aspecto de idealidade da lei escrita que a noção da regra do direito da civil law se estabelece. Esse conceito diz respeito à seguinte pergunta: qual é a parte do sistema que prescreve condutas e estabelece sanções? A resposta, como apontado anteriormente, está na interpretação dos códigos e leis escritos como elemento solucionador dos litígios e fundamentador das condutas. Este deve ser entendido como um elemento que consegue amarrar e mantém similaridade entre os direitos da família romano-germânica, ou seja, é o núcleo central que permite ser identificado como dessa família e, de fato, um grupo de sistemas jurídicos singulares, deixando de lado as diferenças pontuais na interpretação, formulação e aplicação das normas. Uma característica fundamental do sistema de civil law é a divisão básica entre o direito público e o direito privado. Essa distinção agrupa e organiza todo o aparato jurídico dos países da família romano-germânica, dando razão para a existência dos outros tipos de direito, sendo alguns deles direito comercial, direito administrativo, direito criminal, direito internacional, direito constitucional e entre outros. Ademais, as normas são postas de maneira hierárquica, ou seja, há aquelas superiores às demais. Leis constitucionais, decretos, leis complementares e portarias são alguns dos exemplos da pirâmide hierárquica do direito de civil law. Para se entender o direito soviético, é de suma importância entender o contexto russo antes do socialismo. No ano de 1939, a Rússia foi convertida ao cristianismo. Isso foi de extrema importância para a instalação de um direito bizantino, onde a igreja regulava o Estado, abrindo margem para a parcialidade de certa medida, já que esse foi redigido com base nos costumes e dogmas religiosos. Conforme foi marcado o início do afastamento russo dos costumes do Ocidente, houve a manutenção de uma igreja ortodoxa e um direito pouco trabalhado. Dessa forma, enquanto os demais países ocidentais desenvolviam uma cultura jurídica e aprimoravam os sistemas existentes, a Rússia não se engajava nesse processo, o que foi de fundamental relevância para a constituição do direito soviético. Para além da falta de códigos e o atraso do direito russo, não existia uma tradição jurídica e uma compreensão da relevância do direito. Esse não se pautava como complemento natural da moral para os russos, como é feito nos demais países ocidentais. No dia 7 de novembro de 1917, ocorreu a Revolução Bolchevista que levou o partido de tradição marxista ao poder e que tinha o objetivo de instaurar o comunismo pregado por Marx e Engels. A Constituição de 1918 percorre ideais comunistas de forma tão idealista quanto aos textos de Marx e Engels, até com o resistente de denominar Estado, como se a transição fosse diretamente ao comunismo. Dentre os pontos mais importantes são a proclamação do direito à liberdade, a separação do Estado e Igreja, a coletivização dos meios de produção privados e a proibição do comércio privado. Os líderes da URSS depois reconheceram que o primeiro passo revolucionário foi utópico e observaram a necessidade de uma organização de um Estado e da importância do direito para se firmar o socialismo. Sendo assim, com o fim da ANEP, que foi instaurada em 1921 e foi criticada por ser demasiadamente liberal, e na promulgação dos planos quinquenais que firmariam uma maior coletivização do Estado, o direito ganhou grande importância como objeto de coação para evitar o enfraquecimento do poder do Partido Comunista por ameaças internas e externas, e para a reeducação da população acerca dos valores necessários de serem abdicados e nutridos para a transição. Karl Marx e Friedrich Engels criaram o conceito de materialismo histórico, que pontua a respeito da história da sociedade ser explicada por uma visão materialista, ou seja, uma análise da configuração econômica e da relação de produção e produto como causas e fins da sociedade e da luta de classes. Sendo assim, a sociedade seria formada pela infraestrutura e superestrutura, a primeira sendo formada pelo material, ou seja, a forma como são explorados os meios de produção, e o segundo por todo o resto, a forma como o direito, os costumes, ideia de homens e religião se manifestavam a partir da infraestrutura. Para Engels, os primórdios, existia uma sociedade igualitária, na qual não haveria divisões nem regras do direito. Essa seria sustentada por regras de conduta que seriam basicamente hábitos. Sendo assim, com a divisão social do trabalho, houve a segregação das classes entre uma exploradora e
nenhuma explorada. O advindo do direito e do Estado atenuaram a manutenção dessa ordem social. A existência do direito é intrínseca do Estado. O primeiro atua como uma correção de regras de conduta humana que são impostas pelo segundo, que atua como uma autoridade social. Ambos são produtos de uma ordem econômica e atuam como opressores, já que aqueles que são donos dos meios de produção usam todos os artifícios ao seu alcance como forma de manter a ordem social vigente. Sendo assim, a ordem comunista prescrita no marxismo seria formada por uma sociedade fraternal, ou seja, liberta de toda luta de classe e desigualdade, removendo assim a necessidade de existência de Estado e de direito, que só possuíam sua finalidade em promover a violência. Nessa passagem da sociedade haveria um salto dialético, em que cada homem se tornaria dono de si mesmo. As células de convívio seriam orgânicas, sem necessidade de controle, e haveria a verdadeira expressão da justiça, sem violência e com plena cidadania. O marxismo, apesar de apresentar a ideia do socialismo como linha de transição ao Estado comunista, possuía observações abstratas acerca de como tal transição ocorreria e como o Estado seria organizado. Sendo assim, Lenin, numa complementação por meio do método dialético e da filosofia materialista, pautou uma teoria prática e empirista que dava efetividade às bases marxistas. Apesar de ser conhecida como defeituosa pelos partidários por retroceder e apropriar de conceitos burgueses para a efetivação do Estado, a URSS se apresenta como progressista ao reformular os aspectos do Estado e do direito. Dessa forma, ela apresenta um Estado em revolução, que combina os ideais marxistas com a reformulação de bases burguesas que firmariam a essência do país sem o enfraquecer. O direito na URSS é considerado peculiar ao comparado já existente no Ocidente, já que não possui o objetivo essencial de manter a ordem, apenas de resolver pequenos conflitos. Tal organismo tem sua função subordinada aos governantes, que criam leis científicas com o objetivo de educar os cidadãos a respeito dos comportamentos que são compreensíveis ou não, mostrando a raiz das problemáticas desses e como poderiam ser alterados. Para além da função de educar, o direito serve uma ordem puramente econômica. Todos os juristas e cidadãos, baseados no conhecimentos marxistas-leninistas acerca do materialismo, entendem o objetivo desse e têm orientação para sua evolução, interpretação e aplicação. A luz da doutrina da URSS era eliminar todos os conflitos sociais e conduzir a humanidade a uma nova era. Tal moral se expressa por fazer do homem um elemento central de dono de ação que transforma a vida, que edifica a sociedade comunista. Sendo assim, a liberdade não é destruída, só é concebida de uma nova forma através da educação coletiva. Para Lenin, a jurisprudência soviética se tratava da vontade da classe, erigida pelo direito aplicável a todos. Enquanto o direito burguês é visto como uma maneira de manutenção da ordem social, o direito soviético está relacionado a um simples objeto necessário para uma transição com participação ativa dos cidadãos na administração desse, promovendo assim uma verdadeira democracia. O direito romanista é o que mais influenciou a Rússia por causa do direito bizantino adotado. Apesar de existirem particularidades culturais como as que existem em todos os territórios, ele foi a fundamentação do direito praticado. O direito russo pode se constituir como casuístico, ou seja, não é consequência da natureza jurisprudencial, onde a regra de conduta é prescrita pela doutrina e legisladores completamente dotados de códigos. Durante a URSS, devido à tradição desse na Rússia e à falta de construção prática do marxismo acerca de como pontuar e estruturar elementos específicos do direito, o direito romanista serviu como base estrutural e terminológica para a construção de um novo direito soviético. Entretanto, as particularidades e originalidade soviética na forma de organização prática do direito, com base na combinação de ideais marxistas e de um direito burguês romano, são inegáveis. Simultaneamente, construíram uma estrutura que não era prevista no marxismo e de fundamental importância para o princípio da legalidade do socialismo e conseguiram conciliá-la com virtudes necessárias para a instalação de um regime que ambicionava o comunismo. A maioria das leis se dividiam em atos regulamentares, instruções, serviços e atos administrativos. Nenhum julgamento de grande importância em nenhuma das instâncias pode ser realizado por um juiz único. Todas as instâncias possuem a presença de mais de um juiz e de assessores populares para evitar a parcialidade. Os assessores populares se apresentam à imagem dos jurados nos países burgueses. São cidadãos tirados a sorte em listas pré-estabelecidas pelo voto popular ou de membros do alto escalão soviético por 2 anos e que complementam o tribunal para exame e julgamento dos processos. Eles possuem o mesmo grau de autoridade de um juiz em sua voz em tanto questões de fato e de direito. A instituição desses assessores liga-se à ideia marxista do desaparecimento do direito na sociedade comunista, na qual o comportamento individual seria examinado pelo consentimento da comunidade. No regime soviético, serve para educar e transformar a população e manter o elo entre o tribunal e o povo soviético, que é uma característica imprescindível desse direito. Além disso, esse poder judiciário é extremamente submisso ao legislativo, já que a aplicação dos julgamentos em tribunais é a plena aplicação das leis sem mais para interpretação.
O contencioso não judiciário ocupa uma posição de maior importância na URSS do que em países não socialistas, visto sua estrutura econômica que torna natural a submissão a outras instituições que não sejam judiciárias e pela doutrina marxista, pregar o desaparecimento do direito. Todos os conflitos tendem a tentar primeiro as vias não judiciais e usá-las apenas como último recurso. A arbitragem na URSS apresenta duas formas: a arbitragem pública, que é chamada a preceptuar conflitos nas empresas nacionalizadas, e a arbitragem convencional, que está relacionada a conflitos entre os cidadãos e questões relativas ao comércio internacional. A originalidade do direito soviético é não se manter às bases tradicionais do direito das famílias romano-germânicas, que prevêem a divisão entre o direito público e privado. Nesses países de tradição, o direito privado ainda recebia primazia, já que o direito público, frequentemente por uma má gestão, se confundia com as ciências administrativas. Já no direito baseado na doutrina marxista-leninista, foi determinado o contrário, ou seja, o direito privado, pela organização da estrutura econômica, está subordinado ao direito público, que dá a forma judiciária a esta estrutura econômica. Além disso, existe uma crença que o direito privado estaria relacionado à coerção por pontuar sobre interesses privados que poderiam vir a favorecer classes dominantes. Portanto, esse não teria espaço na URSS, onde se abomina a exploração do homem pelo homem. O direito, portanto, é público e político. As regras do direito são comandadas por uma ideia política e não são expressões de princípios ou de uma justiça inerente. Para compreender a common law, precisamos falar sobre o direito inglês. Segundo René David, é possível reconhecer 4 períodos principais na história da common law. O primeiro é o período anterior à conquista normanda, de 1066. O segundo vai de 1066 ao advento dos Tudors. No caso do terceiro período, ele vai de 1485 a 1832. O quarto período, por sua vez, começa em 1832 e continua até os nossos dias atuais. É o período moderno, no qual a common law deve fazer face a um desenvolvimento sem precedentes da lei e adaptar-se à sociedade dirigida cada vez mais pela administração. Durante o período anglo-saxônico, as leis são regidas no alvorecer da conversão ao cristianismo, como na Europa continental. A sua originalidade está em que as leis são regidas em língua anglo-saxônica. Contudo, essas leis apenas regulam aspectos muito limitados das relações sociais às quais se estende a nossa concepção atual do direito. A formação do common law iniciou-se com a invasão da Normanda e permaneceu até a dinastia Tudor, sendo marcado principalmente pela formação do direito unificado da common law. Enquanto os ingleses foram governados por Guilherme I, a lei era aplicada pelos senhores feudais, em assembleias chamadas Country Court ou Hundred Court. O rei apenas participava da justiça em casos especiais. Quando Henrique II assumiu, planejou criar um sistema jurídico que aplicasse uma lei comum para toda a Inglaterra, sem exceções. O rei criou os tribunais reais, e para atrair os casos para eles, utilizou diferentes táticas, dependendo da matéria. Para os casos criminais, existia o conceito de paz do rei, partindo da premissa que cada homem teria sua paz, ocorrendo o crime quando esta era violado. Para os casos civis, o rei estabeleceu o júri, mas apenas os seus tribunais poderiam utilizá-lo, e quem não quisesse submeter-se ao julgamento dos antigos poderia procurar o rei. Além disso, Henrique II criou os writs, como instrumento para que os súditos transferissem suas causas do Tribunal dos Lords para o real. Consistiam em fórmulas rígidas para cada tipo de causa. Durante um período, parecia que a common law seria trocada pela equity, um novo sistema apoiado pelos reis e pela população, mas isso não aconteceu, principalmente pela resistência dos juristas e do parlamento, que apoiavam a common law contra os reis. Após um grande conflito entre os dois tipos de tribunais, decidiu-se estabelecer um meio termo, onde os dois sistemas coexistiriam, mas não perfeitamente, pois a equity teria que se adaptar. Não poderia ir contra as decisões tomadas pelos tribunais da common law, devendo obedecer à jurisprudência. Hoje se diz que o direito inglês possui uma estrutura dualista por causa dessa junção de sistemas. Falando em estrutura, René David afirma que as diferenças de estrutura existentes entre o direito romanista e o direito inglês foram, durante muito tempo, descuradas. A razão disso é que se julgou poder analisar o direito como sendo um conjunto de normas. Tais diferenças estão presentes tanto nas categorias de conceitos quanto na regra de direito. Em suma, o direito de matriz romano-germânica foi dividido em dois grandes grupos, direito público e direito privado, além de outras subdivisões, enquanto que no direito inglês a grande divisão existente é entre a common law e a equity. Na evolução histórica do direito inglês, o processo tomou uma posição central. O jurista inglês não precisava ser formado nas universidades, pois ele aprendia na praxis, a levar o processo, sendo considerado um direito de processualistas e práticos.
Hoje em dia, o processo inglês ainda é fundamental, mas mudou bastante. Os advogados agora devem passar pela universidade e o processo tornou-se mais simples, o que não significa que empobreceu, pois enriqueceu quanto à essência e tornou-se mais rigoroso. No quesito fontes do direito inglês, Sidney David demonstra que a principal fonte do direito inglês é a jurisprudência, seguida da lei. Desempenhando papel secundário estão o costume, a doutrina e a razão. Os ingleses distinguem as jurisdições em dois tipos: a alta justiça, administrada pelos tribunais superiores, e a baixa justiça, administrada por uma série de jurisdições inferiores ou por organismos quasi-judiciários. Os tribunais superiores não se limitam a resolver processos. Suas decisões constituem precedentes que devem ser seguidos no futuro. Originalmente, aquelas cortes que existiam em quantidade significativa, mas foram suprimidas e reunidas em um novo Tribunal Superior Único, o Supremo Tribunal de Justiça, através dos atos de justiça de 1873 a 1875. A organização posta em funcionamento por eles foi modificada várias vezes, sendo composta atualmente por 3 organizações: o Alto Tribunal de Justiça, o Tribunal da Coroa e o Tribunal de Apelo. As jurisdições inferiores são formadas pelos tribunais do condado, cujos juízes designados juízes de circuito desempenham um papel essencial na administração da justiça civil inglesa, exercendo uma competência que lhes foi atribuída por lei. Uma segunda fonte do direito inglês é a lei, que pode ser dividida em lei propriamente dita e disposições regulamentares variadas tomadas para a execução da lei pelas autoridades, e que os autores ingleses agrupam sob o nome genérico de legislação delegada ou de legislação subsidiárias. A Constituição na Inglaterra é um conjunto de regras de origem legislativa, ou na maioria das vezes jurisprudencial, que garantem as liberdades fundamentais e que concorrem para limitar o arbítrio das autoridades. Para o Parlamento, o único limite à sua onipotência é o controle exercido pela opinião pública. A Common Law teve por efeito fazer desaparecer o direito consuetudinário da Inglaterra, existente nos costumes locais. Toda a importância destes lhes é retirada por uma regra que exige que sua existência seja anterior a 1189 para ser obrigatório. Esse requerimento de antiguidade não se aplica ao âmbito comercial. Quando o costume é consagrado pela lei ou pela jurisprudência, ele perde seu caráter consuetudinário, juntamente com a flexibilidade e as possibilidades de evolução, características que antes lhes eram conferidas, para se tornar uma norma jurisprudencial submetida à regra do precedente. Na Inglaterra, certas obras doutrinárias escritas por juízes receberam a qualificação de livros de autoridade, alcançando tal prestígio que, nos tribunais, se consideraram repositórios autorizados do direito de sua época, dotados de uma autoridade comparável à que a lei tem nos países de tradição romano-germânica. Depois da supressão do formalismo, no século XIX, a função da doutrina se ampliou. Quanto à razão, essa serviu de base para a elaboração da Common Law. Enquanto regras mais acuradas não forem estabelecidas, a razão continua a ser a fonte inesgotável, a qual os tribunais recorrerão, tanto para preencher as lacunas do sistema de direito inglês, como para guiar a evolução desse sistema. Após a decadência do Império Romano do Ocidente em 476, a Europa se transformou em um espaço de instabilidades, invasões bárbaras, corrupção da Igreja, crise e violência dominou o início da Idade Média após a queda do Império. O Islã nasce neste contexto, no século VII, na região do encontro da Ásia e África, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, porém, por ser um movimento político-religioso, rapidamente alcançou o norte da África, Ásia e Europa através da Península Ibérica. A Península Arábica possui em sua geografia predominantemente desertos, dunas, zonas pedregosas e oásis. Além disso, a Península Arábica era habitada por diversas tribos, os árabes do deserto, chamados de beduínos, que frequentemente entravam em guerra entre eles visando conquistar os oásis. Apesar de exercerem a agricultura e a pecuária, constantemente passavam fome. As cidades litorâneas ofereciam melhores condições de vida, a agricultura era possível e o comércio era desenvolvido. No final de cada ano, os beduínos realizavam suas compras em Meca e Atreb, importantes centros comerciais. Antes do advento do Islã, os beduínos eram politeístas e seus deuses eram representados por ídolos que ficavam depositados em Kaab, santuário localizado em Meca, considerado o centro do mundo. Portanto, Meca, além de ser um dos importantes centros comerciais, era também o centro religioso dos beduínos e, posteriormente, dos muçulmanos. A unificação do povo muçulmano e o advento deles ao Islã ocorreram através de Maomé, na qual sua história é base para o próprio islamismo. Este nasceu em 570 d.C., em Meca.
Em 610, aos 40 anos, Maomé fez um retiro no Monte Hira e teve sua primeira revelação divina. Essas e outras revelações foram compiladas após sua morte em um livro chamado Alcorão, a fonte primária e base imutável do direito muçulmano. Após começar a pregar na cidade de Meca, criticando a idolatria em Kaabe, Maomé passou a ser perseguido pela tribo Quraishita e precisou se retirar de Meca e foi para Yatreb. Esta fuga ficou conhecida como Hégira e marcou o ano 1 do calendário muçulmano. Após chegar em Yatreb, que se chamaria posteriormente Medina, passou a ter atribuições também políticas e buscou centralizar o poder, inclusive através da nova religião que pregava. Após reunir um grande número de seguidores, Maomé tomou Medina, destruiu seus ídolos e transformou Kaabe no centro religioso do islamismo. Após 10 anos da Hégira, em 632, Maomé morre em Medina aos 62 anos. A partir disso, surgem duas facções rivais, os sunitas e xiitas. Os primeiros acreditavam que qualquer califa poderia assumir a liderança, enquanto que para os segundos apenas os descendentes de Maomé poderiam, conforme a interpretação tradicionalista do Alcorão. O direito muçulmano é apenas uma das fases da religião do Islã, não constitui um ramo autônomo da ciência jurídica, como é o caso dos outros sistemas expostos. A religião do Islã é dividida de duas formas. A primeira consiste na determinação de dogmas e o que o muçulmano deve crer, a parte teológica da religião. A segunda é conhecida como shar e determina o que o muçulmano deve ou não fazer. É conhecida como o direito muçulmano. Vale ressaltar que o shar não é focado nos direitos que os muçulmanos possuem, mas sim nas obrigações que eles têm com seus concidadãos e com Deus. O fiqh, ciência do direito, é dividido em duas áreas de estudos, as raízes e os ramos. A primeira busca explicar como o shar foi construído, enquanto que a segunda busca estudar as regras e categorias jurídicas que estão presentes no direito muçulmano. O Corão é o fundamento não só do direito muçulmano, mas também da sociedade muçulmana, sendo um livro que reúne as revelações de Alá a Maomé e considerado a primeira fonte do direito. Apesar de sua importância para a civilização muçulmana, este livro não é suficiente em relação às disposições jurídicas, pois não são citadas algumas instituições essenciais, nem como devem ser reguladas as relações entre muçulmanos. A Sunna é a segunda fonte do direito muçulmano e relata a forma como Maomé se comportava, servindo assim como guia para as ações dos crentes e é constituída pela Hadith. Esta fonte é transmitida oralmente, sendo passada dos discípulos de Maomé aos crentes do Islã. Apesar da importância das duas fontes anteriores, elas não são suficientes para responder todas as questões. Era necessário criar uma ideia de uma comunidade sem falhas de forma unânime. Foi criada, portanto, o Ijma. Porém, essa unanimidade não é absoluta, sendo relativizada dependendo da corrente muçulmana que faz parte. Essas correntes são chamadas de ritos, madhab, interpretam o direito muçulmano de acordo com suas crenças e convicções. Os ritos muçulmanos são divididos em ortodoxos e heréticos. Os primeiros são representados principalmente pelos sunitas e os segundos pelos xiitas. Apesar de haver diferenças e especificidades entre as interpretações dos ritos, os princípios continuam a ser comuns a eles. Apesar da criação do Ijma, o Corão e a Sunna ainda são de grande importância para a comunidade muçulmana, sendo necessário que eles reconhecessem uma nova autoridade de soluções. Através de duas máximas, não há consenso sobre um erro e o que é justo para os muçulmanos é justo para Deus, o Ijma possibilitou que soluções não contempladas diretamente no Corão ou na Sunna fossem possíveis de serem aplicadas. Atualmente, o Corão e a Sunna tornaram-se fontes históricas, deixando de serem necessárias no momento de consulta do juiz ao aplicar o direito muçulmano. Assim como todos os outros sistemas do direito, o direito muçulmano possui problemas com lacunas. A partir de suas duas máximas, pretende ser um direito sem falhas, um direito completo. Foi integrado, portanto, às fontes do direito muçulmano o Qiyas, o raciocínio por analogia. O direito muçulmano é único, é um direito baseado na religião e que é criado a partir dos mandamentos de Alá a Maomé, sendo, portanto, imutável. Este fator de imutabilidade do direito muçulmano é visto como um fator negativo a ele, sendo adjetivado como defasado e inaplicável na modernidade. No entanto, apesar de ser considerado imutável, ele é um direito flexível, característica que possibilita a sobrevivência deste direito. No direito muçulmano, é possível a aplicação dos costumes, da convenção das partes e da regulamentação administrativa. Os costumes, apesar de não serem consideradas fontes do direito, são aplicados em casos concretos, buscando achar a melhor solução para o conflito. No entanto, os costumes não são utilizados em todas as situações, como ordenar um comportamento proibido ou proibir um comportamento permitido. As convenções são utilizadas para fazer alterações no direito muçulmano que este propõe, ou seja, aquelas que ele não impõe.
Já as intervenções realizadas pelo príncipe são importantes para a adaptação do direito muçulmano à modernidade. Apesar de ser apenas um servidor do direito e de não ter o poder de legislar, ele pode determinar as políticas de Estado de seu país e de preservar a realização da justiça ou intervir em alguns assuntos. Há ainda os casos de estratagemas jurídicos e as ficções, que são utilizados em casos em que as leis muçulmanas não são totalmente violadas ou violadas diretamente. Exemplo disso são os empréstimos a juros, sendo proibidas, porém apenas as pessoas físicas, ou seja, bancos e sociedades podem emprestar dinheiro. Assim, apesar de sua imutabilidade, o direito muçulmano não tende a desaparecer, devido às suas formas de superar o arcaísmo e pela própria força da tradição muçulmana nos países que possuem o islamismo como religião. Assim, não é possível dizer se o direito muçulmano tenderá a se modernizar e se aliar aos outros sistemas de direito, ou a conservar suas características. Porém, o direito muçulmano ainda será objeto de estudo e pesquisa do direito comparado por muito tempo.